Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tarles e eu quero falar hoje com vocês sobre a questão da profecia de Isaías 17 e a Síria. Será que realmente o que está acontecendo hoje na Síria é o cumprimento da profecia de Isaías 17? As redes sociais estão espalhando isso. A gente recebeu aqui no Teologar, no nosso canal, centenas de perguntas relacionadas a esse tema. E nós paramos um pouquinho a programação dos vídeos do Teologar para responder essa questão aqui. Eu estou gravando com o meu celular, então se não ficar muito bom o áudio, me nos perdoe. É só para responder com clareza das Escrituras e também histórica, para não ficar nenhuma confusão na sua cabeça. E a gente pensar exatamente o que está acontecendo lá, se a profecia está se cumprindo, se já se cumpriu há 2.700 anos atrás. E eu vou ler para você, olha, o texto de Isaías 17, versículo 1, diz assim: sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Olha, parece que se encaixa o que está acontecendo hoje e mostra na televisão, a imprensa está mostrando, parece que se encaixa aqui com Isaías 17, no versículo 1. Mas não é bem assim, pessoal. O texto tem um contexto histórico. Eu vou dar aqui uma breve explicação para você sobre a história de Israel. Bom, pessoal, desde que Israel pediu um rei, e o primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão, depois de Salomão, o reino se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte levou o nome de Israel porque tinha 10 tribos, então a maioria das tribos ficou no Reino do Norte, e eles continuaram com o nome Israel. O Reino do Sul, que era composto pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim, recebeu o nome de Judá. Então você vai ler na Bíblia assim, ó, rei de Israel e rei de Judá, rei de Israel e rei de Judá. Por quê? Porque um ficou reinando no norte e um ficou reinando no sul. No sul a capital era Jerusalém e no norte a capital era Samaria. E diante dessa situação de divisão do reino, em algumas guerras eles se uniram para poder batalhar. Em outras guerras, eles ficaram contra, um ficaram contra o outro, um ficou contra o outro. E nessa ocasião aqui é exatamente isso que acontece. O reino do norte tem um rei, e o rei chamava Peca. No reino do sul, o rei era o rei Acás, era o rei de Judá. Acás também não foi um bom rei. Mas o que aconteceu, pessoal? O rei Peca, que era o rei do norte, quis fazer uma aliança com Rezim. Rezim era rei da Síria. Então o reino do norte se uniu com a Síria para destruir o reino do sul, que era o reino de Judá. E quem reinava naquele momento era o rei Acás. Essa palavra está em Isaías capítulo 7, versículo 1. Isaías 7, não é 17. Versículo 1 diz assim o texto: sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que é rei do reino do sul, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Veja, o rei Rezim se juntou com o rei Peca para destruir o reino do sul. Essa era o que estava acontecendo. No versículo 2 diz assim o texto bíblico, Isaías 7, versículo 2. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Efraim, pessoal, era a maior tribo que tinha em Israel. Então, às vezes chamava-se de Israel, às vezes chamava-se de Efraim. Então, chegou um aviso para Judá: olha, Judá, se preparem, porque agora o que está acontecendo é a Síria, o rei Rezim, está se juntando com Efraim, que é Israel, para lutarem contra vocês. E eles ficaram agitados. Diz o texto bíblico o seguinte: então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Acás então tem uma estratégia, tem uma ideia. Ele diz assim: já sei, eu vou perder essa guerra, mas eu posso me aliar à Assíria. Eu posso mandar um presente para a Assíria, que tem um outro rei com um nome estranho, daqui a pouco eu vou ler para vocês. E a Assíria pode guerrear por mim e vencer a guerra por mim. Em contrapartida, eu dou um presente para eles e vou ficar aliado com a Assíria. Então, por volta do ano 732 e 735, alguns não sabem a data exata desse acontecimento, a Assíria subiu contra o reino do norte e contra a Síria. A Assíria lutou contra o reino do norte e contra a Síria. Esse texto está em 2 Reis, capítulo 16. 2 Reis, capítulo 16,
Eu vou ler para vocês o versículo 5. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ela. Versículo 7 agora, segundo Reis 16, versículo 7. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, esse é o nome do rei. Acaz mandou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levanta contra mim. Tomou Acaz a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco e tomou-a. Levou o povo para Quir e matou Rezim. Rezim é o rei da Síria. Então a Assíria comprou as dores de Acaz e do rei do Reino do Sul e guerreou contra o rei de Israel, e o rei da Síria prevaleceu contra a Síria, e no ano 722 destruiu completamente o Reino do Norte e se apossou do Reino do Norte. Daí é conhecido como a queda do Reino do Norte através do reinado da Assíria. Então, esse cumprimento que já aconteceu há 2.700 anos atrás é o cumprimento que Deus está falando lá através do profeta Isaías em Isaías 17. Então, pessoal, o que está acontecendo hoje na Síria, não é o cumprimento da profecia de Isaías 17. Na verdade, é o cumprimento que já aconteceu há 2.700 anos atrás, quando a Assíria destruiu a Síria e destruiu também o reino de Israel, tá? Flávio José, eu separei aqui também, que é um historiador judeu, ele escreveu a história dos Hebreus. No capítulo 12, seção 3, eu separei aqui também, ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte: depois de tão grande perda, Acaz, rei de Judá, enviou embaixadores com ricos presentes a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, para pedir-lhe socorro contra os israelitas, os sírios e os damasquinos, prometendo-lhe uma grande quantia de dinheiro. O soberano veio em pessoa com um poderoso exército, devastou toda a Síria, tomou a cidade de Damasco e matou Rezim, que era o seu rei. Então veja, já aconteceu, essa profecia já aconteceu. Pessoal, mais do que isso, eu vou trazer agora aqui uma outra profecia. Sabe o que está acontecendo na Síria? Uma profecia que Deus falou para Agar em Gênesis capítulo 16. Quando nasce o seu filho, lá em Gênesis 16, eu vou abrir rapidamente aqui, acho que esse vídeo não vai ter edição, vai ser mais uma aula. Gênesis 16, quando ele fala com Agar, ele manda o anjo do Senhor aparece para Agar, e no versículo 11, ele diz assim, o anjo do Senhor fala para Agar: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem lhe chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, a profecia de Deus é que os filhos de Ismael, os árabes hoje, os muçulmanos, eles já seriam um jumento selvagem, e a mão deles seria contra todos e todos seria contra eles. Então, infelizmente, eles são um povo que vivem debaixo de guerras e vivem debaixo dessa profecia que o Senhor falou a Agar, que assim seria Ismael. Aqui eu estou trazendo agora uma outra polêmica. Veja que o que acontece na Síria não é de hoje, não é agora, 2018, que está acontecendo a profecia de Isaías 17. Se você voltar 20 anos atrás, tinha guerra lá. Você vai voltar 200 anos atrás, tem guerra lá. Você vai voltar 1000 anos atrás, tem guerra. Por que que tem guerra? Porque já existe, inclusive, uma profecia em Gênesis 16 sobre os filhos de Ismael. Tá bom? Pessoal, espero que eu tenha ajudado você a esclarecer essa dúvida aí sobre a profecia de Isaías 17. Eu peço que você se inscreva no canal, que você curta nossos vídeos e compartilhe. Assim você vai tirar também as dúvidas de quem está com a dúvida da profecia de Isaías 17. Tá bom? Se você quer estudar, teu lugar.